Olá pessoal, tudo bom? Gleisi Hoffmann foi absolvida pelo STF, ou melhor dizendo, pela segunda turma do STF. O resultado, falando tecnicamente, era totalmente esperado, uma vez que não existia qualquer tipo de prova contra a senadora do PT. Na verdade, existiam apenas delações de pessoas que querem sair de dentro da cadeia. E ainda assim, existiam, acredite se quiser, 7 pontos desencontrados. Fica difícil condenar uma pessoa quando você não tem provas e os delatores entram em contradição constantemente. Mesmo assim, Raquel Dodge, que foi indicada pelo Temer, pediu a condenação da Gleisi Hoffmann. A mesma Raquel Dodge que pediu o arquivamento do processo de Caixa 2 do Aloysio Nunes, PSDB. A mesma Raquel Dodge que pediu o arquivamento de denúncia de Caixa 2 para José Serra. E olha que contra esses dois existiam até notas fiscais. Mas não valia a pena tentar queimar a imagem desses santos homens. Não. O objetivo era denigrir a imagem da Gleisi Hoffmann, porque provavelmente ela já esperava, a Raquel Dodge, que a Gleisi não seria condenada. Tecnicamente falando, era impossível. Somente um juiz comprometido com a ilegalidade poderia condená-la. Agora, reparem que as coisas não são tão bonitinhas quanto parecem, porque apesar de terem absolvido a Gleisi Hoffmann, dois ministros do STF, Fachin e o Marco Aurélio, pediram que a Gleisi Hoffmann fosse condenada na questão de Caixa 2. Ora, qual é a base para acusar a Gleisi Hoffmann de Caixa 2? Bem, segundo os dois ministros, existiam ligações do escritório da Gleisi Hoffmann com os delatores. Mas essas ligações falavam alguma coisa sobre propina, sobre dinheiro sujo? Não, nada aponta nessa direção. Também a investigação provou que não existiu contato físico entre as partes, assim como a investigação apontou que o que ela declarou como gasto de campanha é perfeitamente compatível com o que ela recebeu de dinheiro oficialmente. Então, qual é a base da acusação? Felizmente, outros 3 ministros discordaram e absolveram a Gleisi Hoffmann tanto do crime de Caixa 2 como de corrupção. Agora reparem mais um detalhe. Marco Aurélio foi um dos ministros que absolveu o Aécio Neves. E ainda disse algo bastante interessante. Disse que o Aécio Neves tem uma carreira elogiável. Não sei se ele estava sendo irônico. A questão é que, naquele caso, o Aécio Neves tinha sido pego em gravação falando com um dos donos da JBS pedindo 2 milhões de reais. E claro, não sei se você se lembra, no mesmo diálogo ele falava que tinha que ser alguém que pudesse matar antes de fazer delação. No caso do Aécio Neves, existia e existe prova de que o elemento estava pedindo dinheiro. No caso da Gleisi Hoffmann, não. Mas, no caso do Aécio Neves, recebe um elogio do Marco Aurélio na ação. Isso é justiça, por acaso? Uma outra coisa que precisa ser dita é que as mesmas pessoas que chamam a Gleisi Hoffmann de corrupta, as mesmas pessoas que chamam o Lula de corrupto, as mesmas pessoas que dizem que petista defende bandido, que dizem que petista é burro, essas mesmas pessoas são as que votaram no Aécio Neves achando que ele iria combater a corrupção. São as mesmas pessoas que batiam panela nas ruas dizendo que primeiro a Dilma, depois os outros, e que não iriam sair das ruas enquanto a corrupção não acabasse.
E lembrando que parte dessa gente agora declara apoio a Jair Bolsonaro, um cara que se diz contra a corrupção, porém recebia auxílio moradia mesmo tendo apartamento. Um cara que passou anos dentro do PP, um dos partidos mais corruptos do Brasil, e nunca denunciou nenhum de seus companheiros. Maluf era um deles. E essas mesmas pessoas que votaram no Aécio Neves, que diziam que não iam sair das ruas enquanto a corrupção não acabasse, as mesmas pessoas que agora querem votar em um candidato totalmente despreparado, são as mesmas pessoas que ficam em silêncio em relação ao absurdo que esse governo Temer comete com o Brasil. Por exemplo, agora o índice de vacinação voltou aos patamares de Fernando Henrique Cardoso. E lembrando, essa turma pedia um governo antes do PT, e foi exatamente o que conseguiram. Eu repito, essa gente não tem moral para falar nada. O melhor que tinham a fazer é enfiar a boca dentro de um saco e viver suas vidas medíocres longe da política brasileira, porque só fazem merda. Por hoje é só e até a próxima, pessoal. Tchau.